Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou professora de inglês e hoje a gente tem a nossa aula do primeiro ano do ensino médio. O conteúdo está relacionado com a unidade What's Your Routine? E é muito importante que para essa unidade você relembre alguns conteúdos, principalmente relacionados com o Simple Present, ok? Lembrando, então, o Simple Present é o tempo verbal, quando você fala do presente, e ele tem algumas características bem únicas, né? Então, como é que é? Primeiro, os verbos, eles não têm conjugação verbal. Ou seja, eles têm a mesma forma para todas as pessoas, né? Então, se é I play, you play, we play. I eat, you eat, we eat. I study, you study, we study. Opa, pera lá, nós temos a terceira pessoa do singular, he, she, it. Mas o que acontece? Você coloca um S. Lembra dessa regra? Muito bem. Outra coisa que você precisa lembrar é que quando você vai fazer a forma negativa ou a forma interrogativa, você precisa usar um auxiliar. Você lembra qual é? Muito bem, é o do. Lembra que ele vai assumir duas formas. Ou ele vai ser do para I, you, we, they, you. Ou ele vai ser does para he, she, it. E quando você usar o does para he, she, it, não precisa colocar o S no verbo, ok? Ótimo. Então, lembrando de tudo isso, eu trouxe para você uma atividade para que você possa praticar os seus conhecimentos, ok? Minha dica para você, a gente vai ler as frases, é que você pratique também a pronúncia e preencha o exercício, ok? Então vamos lá. Read these sentences and complete them with the verbs in the simple present. Vamos lá, simple present. I play basketball every day. You have long hair. She brush her teeth after every meal. Dave study in the morning. My class start at 8 o'clock. My grandparents live in São Paulo. Então, o que você precisa lembrar neste momento? Se é uma pessoa terceira pessoa do singular ou se não é. Se for terceira pessoa do singular, é se. Muito bem. Então, vamos ver como é que fica. Aliás, se você quiser dar uma pausa e fazer a atividade antes de ver a resposta, é melhor, ok? Então, agora vamos corrigir. Então, veja lá. Então, I play basketball every day. Beleza? Acertou? You have long hair. Facinho? Great. She. Terceira pessoa do singular, o que acontece? S. O verbo termina em SH, o que acontece? ES. Muito bem. She brushes her teeth after every meal. Dave. Terceira pessoa do singular. Precisa o quê? S no verbo. Muito bem. É um study. Qual é a característica do study? Termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Então, o que acontece? IES. Muito bem. Boa memória de vocês. Então, fica Dave studies in the morning. Very good. My class. Veja que aqui é um it, né? Porque é a aula. Então, my class starts. Esse daqui facinho, segue a regra, coloca S, ok? My class starts at 8 o'clock. E my grandparents. Veja que aqui eu tenho duas pessoas. Então é eles. My grandparents live em São Paulo. Acertou as questões? Facinho? Ótimo. Vamos praticar então? Eu vou ler e você pode praticar repetindo também. Então vejamos. I play basketball every day. I play basketball every day. You have long hair. You have long hair. She brushes her teeth after every meal. She brushes her teeth after every meal. Dave studies in the morning. Dave studies in the morning. My class starts at 8 o'clock. My class starts at 8 o'clock. My grandparents live in São Paulo. My grandparents live in São Paulo. Beleza? Tranquilo por enquanto? Piece of cake? Very good. So now, let's take a look. If you remember,
Se vocês se lembram, negative interrogative. Eu fiz uma rápida revisão logo no comecinho, mas agora é hora de praticar. Então vamos dar uma olhada nas frases e daí a gente faz, preenche, né? Então, we watch not television every night. Uma pergunta. Your friends always eat pizza for lunch? It snow not in the winter in Brazil. Outra negativa. Jane take not the bus to school. Perguntar. Your sister studied English with you? Se quiser dar uma pausa no vídeo, dá uma pausa, anota a sua resposta, a gente já corrige. Vamos corrigir então? Então veja lá. Então, we don't watch. Very good. Facinha essa, né? Se é um we, eu vou usar o do como auxiliar. No caso, como ele é negativo, don't. Então, we don't watch television every night. Pergunta. E o sujeito é your friends. Veja que é um grupo de pessoas, então é they, eles. Do your friends always eat pizza for lunch? Já pensou? Ter pizza todo dia no almoço? Próxima. Eat. Se eu vou usar o auxiliar para fazer a negativa, eu vou usar o does. Very good. No caso, como é negativa, doesn't. Então, it doesn't snow in the winter in Brazil. Tá certo que tem um lugar ou outro que cai aí uma nevezinha, mas como regra, no Brasil não neva, certo? E depois a gente tem Jane, she, né? Se é she, a terceira pessoa do singular, eu vou usar o auxiliar does. Very good. She doesn't take the bus to school. Easy? Very great. E a última, então, é uma pergunta, só que veja, agora é your sister. Your sister é uma pessoa, ela, she. Se é a terceira pessoa do singular, a gente precisa do does. Very good. Então, does your sister study English with you? Se você acertou todas as questões, parabéns. Se você não acertou todas ou ficou com dúvida em alguma coisa, volta lá no seu material para estudar, para revisar esse conteúdo e continuar praticando e não esquecer, ok? Então vamos lá. A outra atividade que eu trouxe para vocês, a terceira atividade, ela vai trazer um pouquinho dos possessives, tá? Que é o outro conteúdo dessa nossa unidade. Então você precisa lembrar quando é que você vai usar o object pronoun. Eu esqueci. Gente, que feio. Bom, é quando você vai usar my ou mine, your ou yours, her ou hers, his or his, it or its, our or ours, your, yours, them and theirs, ok? Então vamos lá. Aqui você tem 6 frases e você tem as opções, então você pode escolher. Eu sugiro que você dê um pause no vídeo, tenta fazer essa atividade, marca X ou anota a resposta no papel e a gente já corrige. Podemos corrigir então? Facinho de fazer? Então o que você precisa lembrar? Se essa palavra, ela vem antes ou se existe um nome, na verdade, um substantivo, depois dela. Daí você sabe qual que você vai usar ou não. Então, veja lá. I have a cat. Ok? Tem um gato. I have a cat. Name is Grace. Ok? Será que é our name is Grace ou her name is Grace? Very good. That green book is mine or mine? My brother is over there or mine brother is over there? Its school is closed or our school is closed? That pen is blue. Yours is red or your is red? E a última. She says it is hers, but I think it is his, our. Ok? Podemos corrigir? Opa, tá. Então vamos lá. I have a cat. Her name is Grace. Fácil? Easy peasy? Great. That green book is mine. Very good. Qual que é a diferença então do my e do mine? Lembra que depende se vai ter o nome do objeto depois ou não, tá? Se tem, é my. Então, my book. Mas se não tem, the book is mine.
ok? E isso retoma o objeto que é o book, mas que está antes, não depois, right? Veja aqui, my brother is over there. Porque brother está vindo depois, então é mine. Não vai ser o caso do mine. A não ser que tivesse duas pessoas conversando e a primeira diz, my brother is over there. E a outra diz, mine is here. Veja que dela não repete brother, porque está subentendido, ok? Então, its school is closed or our school is closed? Our school is closed, ok? Porque é a nossa. E daí está escrito o que é? School. That pen is blue, yours is red. Então, veja, eu não repeti de novo a palavra pen, então eu preciso usar o yours. Eu só poderia usar o your se a frase fosse your pen is red. Alright? E a última, então, she says it is hers, but I think it is his. Mesmo que a gente não saiba o que é objeto, como nesse caso, mas ele está referenciado aqui por aquele it, então a gente sabe quando é que a gente vai usar um pronome ou outro, ok? Então lembra, se ficou qualquer dúvida, volta lá no seu material, dá uma pesquisada no conteúdo, estuda lá mais um pouquinho, para que você possa ter tudo isso na memória, ok? Eu trouxe então alguns exercícios para vocês irem praticando e que a gente pode corrigir em outra situação, ok? Então veja lá, essa daqui é uma questão que foi na prova de vestibular do IF Sul de Minas, Instituto Federal Sul de Minas. Então vamos lá. Na charge do gato Garfield, ele diz que não pode fazer seu dever de casa por razões que o deixam. Tananana. E aqui está a charge, então a gente vai ler o que está escrito lá. Ele diz o seguinte, I can't do homework for medical reasons. It makes me sick. Ok? Então veja que precisa fazer uma interpretação desse texto, tem que conhecer um pouquinho o vocabulário para que você possa anotar a resposta correta. Cansado, enfermo, depressivo ou angustiado. A próxima questão que eu trouxe para vocês é da UFPB, então Universidade Federal de Pernambuco, em que você precisa completar... Ai, desculpa, Paraíba, perdão. Errei a sigla. Você precisa completar, então, aquela pergunta com os termos adequados. Então, veja. Betty, usually, what she wants. É uma pergunta. E aqui estão as 5 opções que, de acordo com o seu conhecimento, você vai ver qual que encaixa corretamente para fazer esta pergunta, ok? E a última questão que eu trouxe para vocês é uma tirinha do Calvin & Hobbes, então é da PUC Rio Grande do Sul, e diz o seguinte, fill in the gaps with the suitable pronouns. Então aqui a gente tem embaixo os pronomes, as 5 alternativas, e você precisa ler então a tirinha para saber com qual palavrinha você vai preencher os espaços em branco, ok? Então precisa fazer a leitura desse texto, lembra que é uma tirinha, então tá Calvin & Hobbes, então pode ter um pouquinho de humor, um pouquinho de sarcasmo, um pouquinho de crítica, então é um conhecimento que você precisa. Então, se você tiver qualquer dúvida do vocabulário da tirinha, dá uma olhada no dicionário, pesquisa, porque é um conhecimento que você precisa ter para desenvolver as suas atividades, ok? Então, você vai realizar a leitura e vai preencher com a opção correta. No caso, eu vou fazer essa leitura rapidinha com você, caso você não consiga enxergar o que está escrito ali. Então, ele diz assim, então aqui a gente tem Hobbes, que em português é o Haroldo, e ele está conversando com Calvin. Caso você não conheça o Calvin, ele é um menininho que tem um bicho de pelúcia, que é um tigre, só que na imaginação dele, o tigre é de verdade, né? Então ele sempre aparece interagindo com o Calvin, mas assim, é na imaginação dele, tá? Se nós olhássemos pro Hobbes, pro Haroldo, a gente ia ver só o bicho de pelúcia. Acontece nas tirinhas, se você tiver curiosidade, vale a pena pesquisar. Então ele pergunta, still making snow art? E ele responde, yep. Yesterday, your sculpture melted. E ele responde, this time I'm taking advantage of medium's impermanence. This sculpture is about to transcend. As this figure melts, invites the viewer to contemplate the evanescence of life. This piece speaks to the horror of all mortality.
Daí alguém do lado de fora do quadrinho fala, "Hey, stupid, it's too warm to build a snowman. What a dope, ha 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 ha." A Philistine on the sidewalk. E daí o Calvin responde, "Genius is never understood on time." Ok? Então, você vai ver qual dessas opções aqui vai preencher corretamente os quadrinhos, lembrando das relações que precisam existir entre as palavras, ok? Se você tiver qualquer dúvida, volte lá no seu material, estuda esse conteúdo com atenção, tá? Porque é um conteúdo que você vai precisar usar em diferentes situações, como a gente viu aqui, inclusive em questões de vestibular, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver, estude lá no seu material e bons estudos!